A paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do livro de 1 Coríntios da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Capítulo 11. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Como as mulheres devem se apresentar na igreja. Eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que, se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Sobre a celebração da ceia do Senhor. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros.
Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Façamos agora a leitura do capítulo 12 do livro de 1 Coríntios da Bíblia Sagrada, sobre a diversidade de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, eres induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. A unidade dos membros no corpo. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dom de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Acaso não são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. A superioridade do amor. E agora vos mostrarei um caminho superior. Estamos agora no capítulo 13 de 1 Coríntios, da Bíblia Sagrada. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me
traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Amém, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Não se importa com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas, havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, se silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque é parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas, quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com essas coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Façamos agora a leitura do capítulo 14 do livro de 1 Coríntios da Bíblia Sagrada. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém, aleluia, glória a Deus. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta e na harpa? Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua vós pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo, nenhuma delas sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quem fazer então? Orai com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante de tua ação de graças? Quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de transmitir, também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Qual ao mal, contudo, sede como criancinhas, mais adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens,
de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulas, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre nós. Aleluias, glórias a Deus. A necessidade de ordem no culto. Irmãos, que fazeis então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém fala em uma língua, que falem somente dois, quando muito três, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas, se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu, ou ela veio somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Façamos agora a leitura do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios da Bíblia Sagrada. A ressurreição. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Cristo e a ressurreição dos crentes. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio para o homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, como convém, não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. Os mortos terão corpos transformados. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensato, aquilo que semeais não nasce, se o primeiro não morrer. Quando semeais, não semeais o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra, os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra a majestade da lua e outra a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita-se imperecível. Semeia-se uma desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Glória a Deus, aleluia. Semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, espírito que dá vida. Glória a Deus, aleluias. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Seremos transformados. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível,
pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que parecer se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém, aleluia. A coleta para os irmãos da Judeia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Os projetos de Paulo, recomendações e despedidas. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Pois, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem. Pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha até mim, pois o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi-lhe muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, sabeis que a família de Estéfanes são os primeiros frutos da Caia. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Assim suplico-vos agora, que também vos sujeiteis aos que são como eles e a todo que coopera e trabalha na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles merecem o vosso reconhecimento. As igrejas da Ásia vos cumprimentam, Aquila e Prisca. Vos cumprimentam com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos os cumprimentam. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, vos cumprimento, assinando de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém, aleluias. Glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do livro de 1 Coríntios da Bíblia Sagrada.
Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ler a tua palavra. Senhor, pedimos pela paz no nosso Brasil, Senhor. Que haja paz, quebrantamento de corações, Senhor. Que haja concordância entre os brasileiros. Amós 3:3, né, se não me engano. Senhor, peço também pela saúde das pessoas gravemente enfermas, das pessoas que, como o meu irmão Carlos, que o Senhor possa estar curando, pastora Neuza também, todos aqueles que estão gravemente enfermos, os que estão enfermos, os que estão levemente enfermos, Senhor, cura todos, Pai, aqueles também que estão com tristeza, depressão na alma, cura, tira toda a depressão da alma, Senhor, do espírito, da mente, santifica nossa mente, nossa alma, e também cura o nosso corpo, santifica o nosso corpo pela presença do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e concluímos, né, a leitura dos capítulos, como já mencionamos.